há 15 dias atrás, nós iniciamos falando sobre os 10 mandamentos e verificando ali um princípio educativo, né? Por que o Senhor discursou ali através de Moisés para aquele povo que seria o seu povo. E naquele momento, nós traçamos ali os 5 primeiros mandamentos ou palavras e fizemos os comentários daquilo que Deus havia instituído. O primeiro foi: não tenha outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não faça para ti imagens de escultura. O terceiro mandamento: não tome o nome do Senhor em vão. O quarto mandamento: lembre-se do dia de sábado. E o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Então, esses 5 primeiros mandamentos, ele diz respeito ao relacionamento vertical dos homens para com Deus. Então, mandamento vertical, relacionamento vertical. Esse último, ele, na verdade, ele seria ali, estaria no crepúsculo, entre o dia e a noite. Ele tanto serve, tanto se aplica para o relacionamento vertical, como aquilo que nós pretendemos apresentar hoje, que é o relacionamento horizontal. O último foi honrar seu pai e sua mãe. No sentido do relacionamento vertical, ele fala ou nos fala a respeito da referência de autoridade. Então, os pais, como a primeira instância de autoridade, né, para mostrar a criança que tem uma autoridade que é o Senhor. Amém? Ele também pode ser aplicado no sentido da relação horizontal, que diz respeito da convivência, da comunidade. Amém? Então, vamos partir para o 6º mandamento, que diz assim, nós estamos lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. No verso 13, diz o seguinte: não matarás. Esse é o primeiro, na nossa compreensão, que diz respeito ao relacionamento horizontal da comunidade. Então, a linguagem que os israelitas conheciam naquela época era de comando vinda do chicote e da espada. Era assim que os israelitas conheciam, né, a linguagem. Lembrando que eles estavam há 400 anos em trabalho forçado no Egito. Então, o Senhor trouxe regras, leis, decretos, mandamentos para uma boa e vital convivência entre aqueles indivíduos, suas famílias e para toda a nação. Deus vai mostrar que a vingança não deve resultar em morte. A ele pertence a vingança, como está escrito lá no livro de Deuteronômio. Então, Deus queria ensinar aquele povo. Olha, não deixe a ira, a vingança chegar a esse ponto de morte. A vingança pertence a mim. Então, Deus estava ensinando aquele povo. E a gente vai ver mais adiante que isso tem uma repercussão em Israel e, sobretudo, na igreja, que é o Israel de Deus no sentido espiritual. Segundo os comentaristas
bíblicos, o não matarás, George, poderia ser traduzido por não assassinarás, ou não cometa assassinato, que seria uma outra conotação ao homicídio. No nosso Código Penal, Gel, faz menção de homicídio culposo e homicídio doloso. No homicídio culposo, não há uma intenção de matar. O que cometeu o homicídio é sentenciado por imprudência, negligência ou imperícia, podendo até responder em liberdade. Um cidadão que pegou o carro e atropelou alguém e morreu. Ele é sentenciado, ele vai ser julgado, na verdade, e vai vir uma sentença que ele cometeu homicídio culposo, né? Já o homicídio doloso, ou o assassinato, que é o que o texto se refere, há uma intenção, há um dolo por parte da pessoa. Eu fui verificar essa palavra que é aplicada para dolo, no grego, a ideia original significava isca para peixes. Alguém que coloca ali uma isca para poder pescar. Então, há uma intencionalidade, alguém com claras intenções para realizar algo, né? Movido por ira, vingança ou algo do gênero. Então, Jesus vai trazer, e sobre esse assunto, Jesus vai nos falar em Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22. Olha o que Jesus diz. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Eu não vou entrar aqui no detalhe sobre 3 julgamentos que aparece que Jesus menciona nesse texto de Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22. Mas o que Jesus está nos dizendo que podemos assassinar alguém no nosso coração. Como poderei pensar, falar, agir contra meu irmão? João, o apóstolo, ele que andava com o Senhor, ele andava, ele via como Jesus lidava com essas questões. E João vai nos dizer, na sua carta, 1 João, capítulo 3, verso 15, o seguinte: quem odeia seu irmão já é assassino. Palavra dura, hein? E vocês sabem, diz João dizendo, e vocês sabem que nenhum assassino tem direito de si à vida eterna. Que palavra dura. E aí a gente precisa do Espírito Santo para poder não ser levado por qualquer sentimento contrário à vida do nosso irmão. Eu estou falando aqui da igreja. Eu me sinto como Davi. Davi fala no finalzinho do Salmo 139, os irmãos conhecem, Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser também, irmãos, nossa oração. Senhor, sonda-me, Senhor. Então, se há alguma coisa contra o meu irmão, Deus, fale comigo. Eu não quero alimentar esse sentimento de raiva, até de uma palavra que Jesus vai falar lá, proferida contra o irmão, chamar de tolo ou de raca, como Jesus expressa. Aquilo ali é motivo, irmãos, motivo de ser julgado, de ser sentenciado. Que o Senhor nos livre de pensarmos contra os nossos irmãos. Lembrando que aquela palavra sobre não matarás, só fazendo essa ressalva, foi para um povo que vivia no Egito, escravizado, e que não conhecia um sentimento de compaixão, de misericórdia, um povo que estava escravizado. Nós também estávamos no Egito, e o Senhor nos libertou. A nossa linguagem agora tem que mudar, os nossos sentimentos também precisam mudar, e nós não mudamos por nós mesmos. Precisamos do Senhor, do Espírito Santo para isso. Amém? Então, esse foi o 6º mandamento. Vamos partir, então, para o 7º. Está lá no verso 14 de Êxodo 20. Diz assim: não adulterarás. Eu vi recentemente, eu não sei se os irmãos também receberam, um vídeo no qual a polícia aborda uma quadrilha estavam em um depósito falsificando ou adulterando sabão em pó de uma marca conhecida. Todo mundo sendo apreendido e aquela quantidade de caixas de sabão em pó, né? Eu também recebi e tomei conhecimento de uma quadrilha especializada em adulterar medicamentos. Já pensou? Você que tem um filho pequeno, você que tem um idoso, você chegar no supermercado, numa farmácia, comprar um medicamento para trazer cura, para trazer, administrar uma situação, e você comprar algo adulterado. Que situação que o ser humano chegou, né? É para ficarmos assim, abismados mesmo, né? Essa palavra adulterar, o verbo, no caso, adulterar, e o substantivo, adultério, vem na mesma raiz, significando corromper, alterar, trair a confiança, falsear com uma intencionalidade e por motivos ilícitos. Então, não adulterarás. Esse verbo é o mesmo para esses que eu acabei de citar, né? Falsear com intencionalidade, corromper. No que tange ao relacionamento conjugal, o adultério é a violação do princípio de fidelidade estabelecido entre um homem e uma mulher, firmados no casamento, tendo Deus como testemunha. O adultério envolve infidelidade conjugal, enfraquecendo os laços familiares. Ele corrompe o casamento, instituição sagrada, o casamento enquanto instituição sagrada criada por Deus. A sua prática é como um câncer que vai destruindo o corpo inteiro. Os filhos sofrem, mas a dor maior é a do cônjuge
traído. É por isso que Deus proíbe tal prática maléfica. Vamos fazer esse paralelo, né? O que Moisés diz no monte e o que também Jesus diz no outro monte, né? Lá no Sermão do Monte, Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, verso 26, 27 e 28. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. São as palavras de Jesus. Ele sai da superficialidade no sentido do que é visto, da parte externa, que é o ato consumado entre os corpos. Então, Jesus ele vai além daquilo do toque físico, da consumação do adultério. Jesus ele penetra no mundo abstrato, chegando ao lugar considerado por ele como um núcleo das intenções e desejos. Qual é a fonte das intenções, dos desejos, irmãos? É o nosso coração. Jesus vai direto a essa fonte. É daí que procede todos os males. É do coração. E o próprio Jesus fala sobre isso no livro de Mateus. Então, dessa forma, Jesus revela que o adultério não precisa ser externo para ser consumado. Os olhos veem, o coração deseja e a mente projeta. Outros sentidos podem trabalhar em conjunto com esse pecado: audição, tato, o olfato, o paladar. Tenhamos cuidado, irmãos, com as imagens que os nossos olhos podem captar. Façamos como um salmista ao dizer que não poria coisa injusta diante de seus olhos. Isso é o Salmo 101, verso 3. Não exponha os teus olhos aquilo que é impuro, aquilo que não edifica, né? Sigamos na mesma direção de Paulo, em ocuparmos a nossa mente com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, de boa fama, virtuoso e que leve ao louvor ao Senhor. Está lá em Filipenses 4. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenhamos cuidado com essa tela chamada smartphone, essa tela chamada notebook, ou um tablet, ou uma TV. Tenham cuidado, não só com essas telas, mas aquilo que, de repente, passa, que os nossos olhos são captados. Tenham cuidado, que os nossos olhos sejam santos, puros, e para isso precisamos do Senhor. Do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque há uma inclinação do velho homem, que eu gosto de utilizar a expressão, o impostor que habita em nós. Ele almeja, ele deseja aquilo que traz prazeres para a carne. Então, tenhamos cuidado com os nossos olhos. Amém? Vamos partir, então, para o 8º mandamento. Êxodo 20, verso 15, diz assim: não furtarás. Algumas versões aparece o termo roubar
ao invés de furtar. No nosso Código Penal, há uma diferença nos significados. Furtar significa subtrair, pegar, surrupiar algo indevidamente. Roubar tem o mesmo sentido, acrescido de violência, ameaça ou algo parecido. Deus deseja, ou desejava, educar o seu povo, ensinando, inclusive, a não subtrair o que pertence a outro. Isso inclui também obter algo de alguém por meio de trapaça. O povo de Deus precisa ser honesto e parecer correto. Na nova aliança em Cristo, no tempo da graça, Paulo, escrevendo aos Efésios, amplia este mandamento com as seguintes palavras. Isso está lá, Efésios 4, versículo 28. Está assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. O termo empregado ali para furtar, no original, é klepto. Dessa palavra, né? Klepto deriva as palavras, por exemplo, cleptocracia e kleptomania. Kleptocracia é o governo dos corruptos. Kleptomania é aquele distúrbio que algumas pessoas têm em roubar, em furtar. Ele não tem necessidade, é uma doença, né? Mas vamos avançar. O ordenamento é que a pessoa deixe de furtar, segundo as palavras aqui de Paulo, e passe a trabalhar. Quais são as implicações dessa mudança? Isso no reino de Deus. Põe fim aos impulsos que satisfazem o velho homem, no caso aí a preguiça e a avareza. Segundo ponto, torna-se uma pessoa útil e produtiva, ainda que não tenha alcançado uma autonomia financeira. Terceiro ponto, mudança de mentalidade, em que é melhor dar do que receber. E, por último, passa a ter o privilégio em servir aos irmãos, sobretudo aos necessitados. Então, a Igreja de Cristo, nós recebemos constantemente, eu falo a igreja na face da terra, pessoas vindas do Egito e que precisa, assim como o Senhor utiliza Moisés para falar, para não furtar, nós também precisamos falar para aqueles que estão chegando: não furte, não furte, antes trabalhe, né? A Igreja de Cristo, ela é a referência do povo de Deus para as nações. Amém, queridos? Estamos indo para o 9º mandamento, versículo 16 de Êxodo 20. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento pode ser aplicado tanto ao campo jurídico como nas relações sociais da vida cotidiana. No contexto jurídico, uma testemunha precisa falar a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Não é isso que a gente vê? A pessoa pega nesses tribunais, pega as escrituras, põe a mão e faz o juramento, né? De falar a verdade, como testemunha. A justiça
pressupõe a verdade, que, por sua vez, produz confiança e segurança. Ao falar com a verdade, cria-se um ambiente para... desculpa. Ao faltar com a verdade, cria um ambiente de insegurança. E logo mais, eu vou fazer uma ponderação sobre o 7 de setembro, tá? Que trabalha um pouquinho sobre esse mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O falso testemunho está, digamos, enquadrado entre os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Eu quero mais uma vez fazer uma ressalva. Deus estava organizando aquele que seria o seu povo, Israel, governado pelo Senhor, uma teocracia. Seria um modelo de aplicação da justiça para o mundo. Então, o povo de Israel deveria viver essas verdades e observar esses mandamentos que o Senhor estava trazendo, né? Para que as nações percebessem por onde caminhar, por onde fazer, né? E como fazer. Essa palavra, ela veio a calhar nesse tempo de falsas notícias, ou, se você preferir, fake news, envolvendo o campo político ideológico do nosso país, sobretudo. Diuturnamente, irmãos, eu recebo mensagens que seguramente poderiam ser enquadradas pelos crimes contra a honra. Mensagens de apoio ou contra o governo. Estou aqui contextualizando, né? Como discípulos de Cristo, não podemos repassar algo sem uma, digamos, uma checagem, uma averiguação antes. Palavras distorcidas, vídeos editados, frases fora do contexto. Quando a autoridade é um servo do Senhor, a coisa ainda piora. Como é que eu vou levantar? Como é que eu vou passar algo sem observar o contexto, se foi editado ou algo similar? E se esse ainda já é uma autoridade? E se esse ainda for um discípulo de Jesus, alguém que teme ao Senhor? Bastante complicado. A mão de Deus poderá pesar sobre a vida daquele que espalhou a mensagem do ato, ou etc. Na nova aliança, o Senhor tem por bem-aventurados todos os insultos, os insultados, os perseguidos, os caluniados por causa do nome de Jesus. Está lá em Mateus 5, verso 11. Aos olhos do Senhor, somos os justos aqui na terra. E nós seremos insultados, perseguidos e caluniados por causa do Senhor. Mas deve ser por causa do Senhor. Não deve ser por questões políticas, não deve ser por uma má conduta, mas por causa do Senhor. E Jesus diz que somos bem-aventurados caso isso ocorra. Eu me lembro que, há um tempo atrás, eu fui numa escola que eu trabalhava, eu fui injuriado, porque eu passei um vídeo, era um projeto, eu passei um vídeo, e havia 2 professores por sala. Eu estava numa sala com uma professora, e ela saiu da sala, procurou a direção e criou uma situação, porque eu passei um vídeo, estava falando sobre o amor ágape. E aí eu trouxe para um contexto
bíblico e falei um pouquinho sobre Jesus. Não mencionei o nome de Jesus. Falei de um pai e um filho, dessa relação. O que é o amor ágape? Eu sei que eu fui injuriado, mas eu me alegrei, né? Eu me alegrei porque foi por causa do Senhor, por causa do Senhor. Eu não trabalhei com outros assuntos. A minha colega, ela colocou um vídeo, que a gente trabalhava com isso, ela colocou fazendo apologia à maconha. E ela foi destacada, e no meu caso, eu fui censurado e injuriado, né? Caberia até um processo, mas não fiz. Eu dei graças ao Senhor por isso, né? Então, esse assunto não dirás falso testemunho contra o teu próximo, nós abordamos aqui esse aspecto jurídico. E no aspecto cotidiano, é fundamental na manutenção, guardar esse mandamento, é fundamental na manutenção dos relacionamentos, sobretudo da igreja. Podemos aplicar, por exemplo, este mandamento por falar mal e acusar nossos irmãos e irmãs. Provérbios 6 nos diz que 6 coisas, já no finalzinho do capítulo, né? 6 coisas o Senhor detesta, mas a 7ª ele abomina, que é o que semeia discórdia entre os irmãos. Uma pista para entender o porquê Deus abomina tal prática, que é semear discórdias, ou falar mal do irmão, está em Apocalipse, capítulo 12, que diz que o diabo acusa nossos irmãos de dia e de noite. Se não bastasse o diabo nos acusar diante do Senhor, ainda irmãos fazerem a mesma coisa. Por isso que o Senhor abomina tal prática. Eu me refiro aos discípulos de Jesus, somos os ungidos de Deus aqui na terra. Você, minha irmã, é uma ungida. Meu irmão, você é. Se alguém levanta um falso testemunho, se alguém fala mal de você, o Senhor, ele te assiste. Amém? Não seja você que venha fazer isso. Amém? Vamos ver o que o Senhor fala ou nos fala através do livro de Tiago. Está lá no capítulo 4, verso 11. Tiago 4, 11. Diz assim, Benício: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como o juiz. Quem fala mal do seu irmão vive como se a lei de Deus fosse insuficiente e sem efeito. Na verdade, Tiago está nos dizendo que quem fala mal do irmão está usurpando o lugar de Deus como juiz e legislador. Olha que situação difícil para aquele que fala mal do irmão. Fere esse mandamento qual nós estamos vendo, né? O 9º mandamento. De vez em quando eu estou ali no sinal, na sinaleira, no semáforo, e está no vermelho, aí eu vejo alguém ali rompendo o sinal, né? Passando. Como aqui na cidade não tem, boa parte da cidade não tem vídeo monitoramento, essas pessoas
transgridem. E estão ali dizendo, a minha causa ou a minha situação é maior do que esse sinal que está aí. Eu estou acima desse sinal, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que não julguemos melhor do que a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, vamos para o último mandamento, o 10º. Está lá no verso 17 de Êxodo 20. Diz assim: não cobiçarás. Na verdade, o versículo vai apontar, cita a casa, a mulher, os servos, os animais, o campo. Eu vou sintetizar nesse não cobiçarás. Bem? O mandamento fala do desejo ilegítimo por algo que não nos pertence ou que seja proibido. A palavra empregada ali no original para cobiça é a mesma utilizada em Gênesis, capítulo 3. Na ocasião, a serpente incita a mulher a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O verso 6 do capítulo 3 de Gênesis diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável. Aí vem a mesma palavra no original para cobiçarás. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Essa palavra cobiçarás ou cobiça, ela tem um aspecto, digamos, positivo, porque é a mesma palavra para deleite, para agradável, aquilo que é no sentido positivo, tá? Mas também, e o termo ali está aplicado no sentido negativo, né? É interessante, nessa passagem que eu citei de Gênesis, né? É interessante que havia no jardim várias árvores desejáveis, apetitosas, agradáveis aos olhos. Isso está lá no capítulo 2, verso 9. Mas o pecado, o diabo e o mundo despertam em nós uma inclinação para a cobiça. Paulo faz menção da cobiça e de seus efeitos lá em Romanos 7, versículo 7, que a gente não vai trabalhar aqui. Embora este seja o último dos mandamentos, a sua inobservância leva também aos descumprimentos de outros. Vou repetir. A cobiça, ela vai desencadear, ela como um gatilho, vai desencadear outros pecados. Tiago, capítulo 1, verso 15, fala sobre isso, dizendo que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós não vamos entrar aqui no teor aí essa metáfora de uma gestação, a qual o Tiago emprega, né? A cobiça sendo concebida, dá luz e gera a morte. Eu quero exemplificar essa, como se fosse sequência e esse efeito cascata que o pecado da cobiça produz, né? E para isso eu vou usar o rei Davi, aquela história que os irmãos já conhecem,
está lá em 2 Samuel, capítulo 11, né? Davi, ao cobiçar a mulher de Urias, olha a cobiça. O que vai fazer a cobiça? Ao cobiçar a mulher de Urias, furtou, adulterou e matou. Cobiçou, furtou, adulterou e matou. Então, esse capítulo 11 de 2 Samuel, ele se encaixa ali como uma peça de Tiago 1,15, né? Então, cuidado, irmãos, cuidado. Então, eu já estou chegando aqui ao final, tá? Como é importante compreendermos a palavra que Deus trouxe através de Moisés. Nesse sentido que a gente tem abordado, né, dessa relação horizontal, né, que diz respeito a uma convivência possível, agradável e respeitosa. Quando observamos esses mandamentos, o nome do Senhor é glorificado. O propósito de Deus, lá em Êxodo, era mostrar, abençoar as nações através de Israel. Infelizmente, irmãos, infelizmente, Israel não guardou os mandamentos do Senhor. O coração endurecido dos homens fizeram com que a lei se tornasse um peso, um jugo incapaz de ser levado. Mas essa é a boa notícia. É uma notícia de esperança, mas na plenitude dos tempos, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e cumpriu toda a lei. Jesus disse que o seu fardo era leve e suave. Jesus inaugura, irmãos, o tempo da graça. A nova aliança libertou o homem. Sobre isso falaremos em um outro momento, se assim o Senhor permitir. E a gente pretende estender, falar dos efeitos, o que a Bíblia, o que o Novo Testamento vai falar a respeito dessa velha aliança, dos mandamentos, da lei, e a implicação da vida de Jesus para as nossas vidas. Qual o lugar desses 10 mandamentos? E aqui, irmãos, eu finalizo, né, dizendo, mostrando essa relação vertical, de que Deus ensinou o povo como deve se portar a ele, que ele queria ser conhecido para aquela nação, e estabeleceu ali direções de uma convivência, que seria a segunda parte dos mandamentos, né? Dessa relação horizontal, de uma boa convivência. Que o Senhor faça com que essa palavra esteja firmada, fixada dos nossos corações. Amém?